Começando a brincadeira, biologia, professor Leonardo, professor de biologia, beleza? Tamo junto. Vamos lá. Tecido animal. Vamos falar hoje sobre tecido animal, dando uma ênfase aí, a características e particularidades de cada um desses tecidos. Aqui eu tenho a representação de todos os tecidos, claro, tecido muscular, tecido esquelético, que no caso seria o tecido fazendo parte do tecido conjuntivo, tecido nervoso e o sanguíneo, que também está aí fazendo parte do tecido conjuntivo. Beleza? Bem, temos aí os tipos de tecido epitelial, de revestimento e glandular. Temos aí o conjuntivo propriamente dito, especial ósseo e cartilaginoso, que é dentro dos tecidos o que mais a gente vai ter trabalho de estudar. O muscular, liso, estriado cardíaco, estriado esquelético, e o nervoso, que é só ele, ponto. Beleza? Começando a nossa brincadeira, vamos falar então sobre o tecido epitelial, uma imagem horrível e sem cor, só para a gente não se prender aos detalhes da beleza, ficarmos presos somente à ideia do aprendizado, beleza? Joga essa imagem na tela e observe bem aqui os tipos de tecido epitelial de revestimento. Como o nome já sugere, a função da criança é revestir. Revestir e proteger, beleza? Então, a função do tecido epitelial de revestimento é de proteção. A principal função dele seria essa. Apresenta células intrincadas, ligadas fortemente. Aí você tem várias especializações da célula epitelial para que haja essa ligação forte entre as células, para aumentar a superfície de contato entre elas. Então você tem a interdigitação, você tem a presença de desmossomo, na verdade são colas, estruturas que colam uma célula a outra, ancora uma célula a outra, a interdigitação aumenta a superfície de contato entre uma célula e outra, e é claro que nós entendemos que entre essas células não pode haver muita circulação de líquido. O tecido intersticial, nesse tipo de tecido, é muito raro. Não há vascularização em tecido epitelial de revestimento, porque a função desse cara é de proteger. Não há como eu colocar vaso sanguíneo nessa brincadeira. Então, resultado, o tecido epitelial de revestimento, ele recebe nutriente do tecido conjuntivo que está abaixo dele, que a gente chama de lâmina basal, beleza? Então, o tecido epitelial de revestimento, ele não apresenta vascularização, mas ele apresenta o tecido conjuntivo que, por difusão, abaixo dele, que por difusão vai fornecendo aí o nutriente ao tecido epitelial e, senão, a célula acaba morrendo. Então, se a gente observar aqui no tecido simples, o tecido epitelial simples, você vê que todas as células mantêm contato com a lâmina basal, consequentemente, todas as células estão recebendo aí o nutriente por difusão da lâmina basal. Então, estão todas vivas amarradonas, tanto no escamoso, quanto no cúbico e no cilíndrico. Quando você olha aqui o tipo de tecido epitelial pavimentoso, ou melhor, desculpa, o tecido é estratificado, você observa que são colunas celulares, então apresenta camadas de células, por isso a gente chama de estratificado, apresenta estratos, A primeira, a segunda, a terceira, a quarta camada, e o tecido epitelial que reveste a pele é assim, a epiderme é assim, ela é formada de tecido epitelial estratificado, camada de célula uma sobre a outra. As vivas estão mais próximas à lâmina basal, as superior, muito afastadas da lâmina basal, elas estão mortas. Ué, não, então por que o tecido epitelial ele não apodrece? Porque, na verdade, ele está rico em queratina. E a queratina é uma substância que mata a célula, sim, mas torna a célula resistente. Posteriormente, as camadas mais superficiais elas vão descamando, elas vão saindo, vão soltando. Então, a pele está sempre se renovando. O tecido epitelial está sempre se renovando. Na verdade, veja bem, a pele é um órgão. O tecido epitelial é o primeiro tecido, A epiderme é constituída de tecido epitelial de revestimento e é formado por camadas, ou seja, um tecido epitelial de revestimento estratificado. Quando você olha essa criança aqui, devido à desorganização das células, você tem a impressão de que é um tecido estratificado, mas na verdade não é. É um tecido simples com células desorganizadas. Como não é, nem aparenta ser simples e nem muito menos, embora apareça, mas não é o estratificado, a gente vai chamar esse cara de pseudo-estratificado, ou seja, falso estratificado. Na verdade é um simples com característica de estratificado, mas não apresenta estratos de fato, beleza? Então o que nós observamos aqui é que então são três tipos de tecidos
epiteliais de revestimento? O simples, o estratificado e o pseudo-estratificado, beleza? E a função do tecido epitelial de revestimento, revestir, proteção, ok? Vamos lá para a pele. Então você vê que aqui eu tenho epiderme. E a epiderme, ela não tem só o tecido estratificado, né? Na verdade, essa primeira camada é o tecido estratificado e você tem o tecido subcutâneo, que vai ser o tecido que vai estar ali, a lâmina basal, para nutrir o tecido epitelial. Você tem aqui, a pele é dividida então em epiderme, derme e hipoderme. A hipoderme é basicamente gordura, né? E a principal função é evitar contra-choque, né, impacto, né, e também tornar uma proteção térmica, é um isolante térmico sem sombra de dúvida. E aqui você tem na derme altamente vascularizada, né, o bulbo capilar fica nessa região, você tem as glândulas, né, sudoríparas, enfim, sebáceas nessa região, e o folículo capilar extremamente vascularizado, aqui está a raiz do cabelo, certo? E curiosidade, a gente tem aí a queimadura classificada de acordo com a profundidade que a queimadura consegue atingir. Na verdade, você tem a queimadura de primeiro grau, onde só a derme é afetada, segundo grau, a epiderme, é afetada, segundo grau, onde a derme também é afetada, e a mais grave de todas, onde a hipoderme é afetada também, que é a queimadura de terceiro grau, ok? Nossa pele está aqui, cortadinha, certo? Artérias, as veias, lembrando que o tecido epitelial não apresenta vascularização. Beleza? Continuando, então, vamos ao tecido epitelial glandular de revestimento, né? Glandular. Tecido epitelial glandular. Então, o tecido epitelial se divide em de revestimento e glandular. Vamos agora ao glandular. Então, as glândulas, elas vão apresentar uma função, que é de produzir e excretar substâncias, ok? Mediante aonde essas substâncias são excretadas, eu classifico as glândulas em dois grupos. Ou elas são endócrinas, ou elas são exócrinas. O que seriam glândulas exócrinas? As glândulas exócrinas, elas jogam a secreção produzida para fora do corpo ou em cavidades. Por exemplo, se a glândula pâncreas está secretando substância e está excretando ela para o duodeno, que é uma porção intestinal, então ela vai ter uma função aí exócrina. Peraí, Léo, tá dentro do corpo, mas a definição não é essa. A glândula endócrina, ela joga no sangue. Se a glândula joga sua secreção em qualquer outra parte do corpo, ela vai ser dada como exócrina. Guarda isso. Endócrina no sangue, em qualquer outro lugar, exócrina. Sebácea, exócrina. Lacrimal, exócrina. Pâncreas, mista. Que o pâncreas é uma glândula mista. Que o pâncreas secreta o suco pancreático e joga para o duodeno, mas também secreta a insulina e o glucagon, que são hormônios que são jogados no sangue. Então, a única glândula mista do nosso corpo é o pâncreas. Beleza? Continuando, então, tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, aprendemos aí a função, a diferença dos dois tipos de glândulas. Continuando, vamos ao que vai dar mais trabalho. Para isso, eu vou até beber uma aguinha. Ai, que delícia! Vamos então beber uma aguinha para poder trabalhar esse tecido. Por que eu bebi uma aguinha? Para a gente entender o seguinte: eu não vou nunca achar no livro comparação de tecido epitelial, tecido muscular ou tecido nervoso, ou conjuntivo ao muscular ou nervoso, mas eu vou achar comparação entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Por quê? Porque a grande diferença entre esses dois tecidos é justamente o afastamento entre as células. Observamos que o tecido epitelial, ele apresenta uma pequena quantidade de substância intersticial, que é a substância que está entre as células. Porém, o tecido conjuntivo já é completamente ao contrário. Ele apresenta grande concentração de substância fundamental amorfa. O que é isso? É a substância intersticial, é a substância que fica entre as células. E essas substâncias vão recebendo nomes diferentes de acordo com o tipo de tecido conjuntivo. Então vamos lá, recapitulando.
o tecido epitelial apresenta pequena quantidade de SFA, substância fundamental amorfa, entre as suas células. E o tecido conjuntivo, totalmente ao contrário, apresenta grande quantidade de SFA, substância fundamental amorfa, entre as suas células. Beleza? E tá aqui, ó. O tecido conjuntivo ele vai se dividir em tecido conjuntivo propriamente dito, em tecido conjuntivo especial, em tecido conjuntivo ósseo e tecido conjuntivo cartilaginoso. Primeiro, então, vamos estudar o tecido conjuntivo propriamente dito. Por que esse nome? Porque é o tecido que mais caracteriza o tecido conjuntivo. Aquela grande quantidade de substância fundamental amorfa, né, e tal, a gente vai encontrar grande, com uma caracterização maior no tecido conjuntivo propriamente dito. E eu vou dividir esse tecido em frouxo e denso. Primeiro iremos ver então o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Células, né, fibroblasto, células e fibras. Né? O fibroblasto ele produz as fibras. O tecido conjuntivo ele é rico em fibra. É um tecido extremamente cheio de fibra. O que são fibras? São substâncias proteicas, geralmente, e elas ficam espalhadas na substância fundamental amorfa a fim de dar uma certa sustentabilidade, uma certa sustentação ao tecido conjuntivo. Ok? Claro, quanto maior for a organização que essas fibras apresentarem, maior vai ser a resistência daquele tipo de tecido conjuntivo. Beleza? Bem, então a gente tem aqui fibras dispostas de forma desorganizada. Então nós entendemos que esse tecido não tem uma função de resistência, na verdade não. Ele tem uma função de sustentar outros tecidos. Conjuntivo quer dizer conectar. Todo o tecido conjuntivo, eles estão envolvidos com conexão de órgãos ou de outros tecidos, ok? E o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele vai estar sendo suporte para alguns outros órgãos, para alguns outros tecidos e por aí vai. Né? A principal função desse cara seria então a de sustentar outros órgãos, outros tecidos. Porém, o tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele já é o cara que apresenta fibras dispostas de forma orientada, ou seja, de forma organizada. Então isso dá grande resistência e elasticidade ao tecido conjuntivo. Nesse caso, o propriamente dito denso. Sabe onde eu encontro esse cara? Tendões. Sabe qual é a função do tendão? Conectar músculo a osso. O músculo serve para alavancar o osso, porém, o músculo movimenta a estrutura óssea, senão o osso não tem movimento nenhum. Filme de terror onde o esqueleto se movimenta é uma parada completamente além do paranormal. Porque como que o esqueleto vai se movimentar se a estrutura responsável pela movimentação do corpo é o músculo? Ok? Não tem como. Então, na verdade, coceira no nariz por causa desse bigode, como é que o meu bigode está? Aqui, ó. Fica entrando no nariz, ó. Uma coceira do caraca. Vamos lá. Então, coisa louca. Sabe por quê? Eu gosto de fazer esse tipo de coisa com vocês? Pra gente ganhar intimidade. Pra gente ganhar uma cumplicidade. Entendeu? Você ficar sabendo das minhas particularidades, por exemplo. Aqui, ó. Ó, entrando no nariz, eu fico toda hora coçando. Eu não estou tirando meleca, não. Só estou coçando o nariz. Ok? E a meleca é produzida por glândula. É mole? Glândula produtora de muco. E o muco é rico em fibra. Legal isso, né? Para que serve a meleca, então? A meleca serve, então, para reter partículas nocivas ao nosso organismo, que juntamente com os pelinhos do nariz, certo? Vão dando aquela filtrada no nosso ar que a gente está botando para dentro. Mas vamos voltar lá para o nosso tendão. Os nossos tendões são estruturas extremamente elásticas e resistentes e nos conecta osso a músculo, e havendo ruptura de tendão, eu não consigo movimentar a estrutura, porque o osso se desliga do músculo. Então, para que haja movimento no nosso corpo, é necessário que haja musculatura ligada à estrutura óssea para alavancar a estrutura óssea, ok? Então, sem tendão, sem movimento. Provavelmente uma lesão de ruptura de tendão deve ser uma dor horrível, que é uma estrutura extremamente inervada. Bem, então a gente observa que as fibras nos tendões estão extremamente organizadas, o que dá essa extensão de resistência ao tendão, e existem tendões laminados, né? Por exemplo, os tendões aqui da nossa cabeça, como eles são laminados, não são chamados tendões, são chamados de aponeuroses, beleza?
Então, nós encontramos o tecido conjuntivo propriamente dito denso nas aponeuroses e nos tendões, as duas estruturas com função de conectar músculo a osso, beleza? Fazendo com que a estrutura muscular consiga se movimentar. Continuando então, vamos ao primeiro tecido conjuntivo especial, que é o tecido sanguíneo. Eu falo sobre isso de uma maneira muito clara na aula do extensivo sobre o processo circulatório, o sistema circulatório. Vou dar uma passada aqui rápida para não ficar um assunto enjoado. Aqui está uma figura muito bonitinha, né, das hemácias, das fibras do leucócito e das plaquetas, certo? Então nós temos aqui célula de defesa, nós temos aqui micro-organismos, nós temos aqui hemácias que transportam oxigênio, ok? E tudo isso misturado no plasma. Então o sangue se divide numa porção líquida, que é o plasma, e numa porção sólida, que são as células, né? Então o sistema circulatório, o coração principalmente, vai fazer com que o fluxo sanguíneo se mantenha e que o sangue seja distribuído aí para todos os órgãos e tecidos dentro de vasos sanguíneos. Então o que passa do vaso para fora não é hemácia, né? Na verdade são nutrientes, líquido, enfim, que extravasam do tecido sanguíneo. Então as funções do tecido sanguíneo basicamente se resume à função celular, ou seja, transporte de oxigênio, que é uma função das hemácias, é gás carbônico, transporte de gases, multiplicado de forma mais intensa na aula de sistema circulatório, né, que vai estar junto ao pacote do extensivo. Célula de defesa, leucócito, que é a função, como já falei, é defesa, e plaquetas, a função de coagulação, fazendo com que o sangue se mantenha dentro do vaso, ok? Tecido conjuntivo especial, sanguíneo, e o tecido conjuntivo especial adiposo. Nesse caso, né, como a gente viu lá na hipoderme, o tecido conjuntivo adiposo, ele é especial, porque ele tem várias funções interessantíssimas, né? Por que é conjuntivo? Porque os adipócitos, as células que constituem esse tecido, eles são afastados. E uma curiosidade, né? Aqui, ó. O sangue é um tecido? Sim, o sangue é um tecido, porque a definição de tecido, segundo a biologia, é o conjunto de células. Então, sim, o sangue é um tecido, embora seja um tecido extremamente líquido. E sim, a gordura também é um tecido. O adipócito é a célula de gordura do nosso corpo. E como o adipócito é um excelente armazenador de energia, nós temos aí uma função importantíssima do tecido adiposo, que é de armazenamento de energia, ok? Sem contar que ele também nos protege contra impacto, né? Choque. Também nos protege, choque, eu digo choque de impacto. Também nos protege contra a perda de calor excessiva. É por isso que a baleia, o pinguim, a foca, o leão marinho são animais extremamente gordos, apresentam uma camada de gordura gigantesca. Por quê? Porque são animais que dependem da camada de gordura para se manterem aquecidos. Porque, na verdade, como nós somos endotérmicos, né, os mamíferos são endotérmicos e as aves também, a gente perde calor para o meio. A gente mantém nosso corpo aquecido mediante a perda de calor para o meio. A gente vai perdendo calor. Então, se eu mantenho esse calor próximo ao meu corpo, eu mantenho o meu corpo mais aquecido e meu metabolismo depende disso, como a gente viu em sistema digestório também no intensivo. Melhor, no extensivo. Então, o resultado... Minto, é intensivo, a gente está trabalhando intensivo. Claro que não, né? Tá maluco? A gente está trabalhando extensivo. Coisa louca. Mas voltando para cá, a gente tem essa capacidade de isolante térmico. Os esquimós, eles apresentam uma dieta rica em gordura, né? Isso por quê? Porque são seres que vivem, são seres humanos, que vivem em ambiente extremamente frio e dependem da camada de gordura para poder se manter aquecidos. Ok? Bem... Tecido especial. Vamos dar uma paradinha, beber uma água, dar uma respirada e daqui a pouco a gente está de volta, ok? Professor Leonardo, pelo Gabarito Enem. Fiquem com Deus, daqui a pouco a gente está de volta, não dorme não, 10 minutinhos só.